Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Nós estamos falando sobre os OVNIs e eu quero dar continuidade a este assunto, pois há bastante coisa ainda a ser falada acerca dessa questão. Eu realizei uma pesquisa aqui no canal para saber a opinião em geral dos inscritos, o que eles pensam sobre o assunto. A pergunta foi: o que você pensa sobre os OVNIs? Até o momento, 681 pessoas participaram da pesquisa, sendo que 10% disse não acredito, não existem discos voadores, 13% disseram acredito, são ETs e que há vida inteligente fora da Terra, 64% disse até acredito, mas acho que são manifestações demoníacas, e 13% respondeu que OVNIs são apenas satélites, drones ou faças montadas. Eu procurei nessa pesquisa respeitar a opinião de cada um, mas vocês sabem mais ou menos qual é a opinião aqui do canal, a nossa visão. Bom, vamos ler aqui alguns comentários. O Thales Moura disse: o ser humano é egocêntrico e ignorante, burro, que acaba esquecendo que o universo é infinito. O fato de nunca ver determinada coisa não afirma sua inexistência. Não é questão de acreditar, é fato. Falo como historiador e pesquisador. A Rosângela Duarte disse: creio que não exista vida além da Terra. O livro de Gênesis me dá essa certeza. Já o livro de Jó me mostra que Satanás, e eu creio, os demônios também, vivem nos ares. Lá em Efésios me aponta com muita clareza que Satanás é o príncipe da potestade do ar, e que seu espírito opera nos filhos da desobediência. Então creio sim que os reptilianos são meramente demônios. O termo multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a, foram as palavras do Criador para o primeiro casal. Essa foi a ordem dada a eles. Logo, creio que somos únicos, e a existência do domo me leva a crer nisso também. Ou seja, sou uma privilegiada, pois antes que eu viesse a existir, fui tecida e gerada no coração do Pai, o Criador. Mesmo que haja vida além da Terra, sinto-me privilegiada por ter o sopro do Criador, e porque seu fôlego de vida está em mim. Sou formada à imagem e semelhança do Criador. Nisso tudo me alegro. O fato de não existir outras vidas além da Terra iguais a mim, já me deixa muito maravilhada. Portanto, dentro das minhas limitações e ignorância, creio que não há outros, além do meu Criador. E menos ainda, outros além dos seres terrestres. O que passa disso é demônio e invencionices. A irmã Cláudia Rosa, radialista, disse: sinceramente não tenho uma opinião formada sobre a vida fora do planeta Terra. Eu pessoalmente acredito que Deus, todo-poderoso e sábio, criou mundos muito além do que podemos ver e compreender. Porém, não temos como avaliar se são existências carnais, espirituais, inteligentes ou não. Nunca tive experiências com OVNIs, apenas acompanho eventualmente notícias e relatos. Mas uma coisa afirmo: existindo ou não vida extraterrestre inteligente, nada é mais poderoso do que o Criador do Universo, cujo Filho e Salvador da humanidade é Jesus Cristo. O Samuel Argolo disse: Shalom, irmão Fernando. Eu acredito que os ETs são anjos caídos que vivem andando pelo universo. A Denise Oliveira disse: Deus não fez uma humanidade paralela. Eu acredito na palavra. Logo, eu creio que ETs não existem. Isto é demônio. Shalom Adonai. O Júnior Silva disse: Cuidado com os portadores de falsos presentes e suas promessas vazias. Muita dor, mas ainda há tempo. Existe bondade lá fora. Nós nos opomos às fraudes dos enganadores. A passagem está se fechando. Essa foi uma mensagem recebida do alto, provavelmente de uma civilização altamente inteligente, os ETs. O Franz Maicon respondeu: para mim são anjos caídos, aqueles mesmo que deram origem aos gigantes e estão até hoje governando através dos grandes líderes mundiais. O Samuel Souza disse: a primeira vez que eu vi foi ontem e consegui avistar logo 2. O AE Polimentos e Técnicas respondeu: a realidade é muito vasta e a definição de anjo e demônio ou OVNIs são formas de se passar adiante a ideia de seres de natureza diferente da terrestre. Se são bons ou se são ruins, dependem. Assim como existem os originários do bem, existem os originários do mal.
ou com históricos de mal em relação à nossa história e vice-versa. O que acho de coração é que precisamos entender é que existem duas dimensões primordiais e que não há palavras que descrevem de uma maneira compreensiva a todos, mas como podemos pensar como o que existe e o que não existe. Na minha concepção, o que não existe, existe, só não conseguimos compreender isso tudo. É a base de tudo, tudo veio dele e tudo voltará para ele. Anete Moreira respondeu: lendo Ezequiel 1, do 1 ao 28, eu creio que disco voador existe. No livro de Ezequiel 1, do 15 ao 21, fala sobre as rodas. É certo que não existe nada novo debaixo do sol. É claro que disco voadores são uma cópia do Eterno que criou os céus. Mas como tudo o que o inimigo faz para imitar a glória do Eterno, o inimigo usa de sua tecnologia que nem chega aos pés do nosso Eterno Criador. O Antônio Becker disse: só lembrando, um OVNI não precisa ser um disco voador. Pode ser uma manifestação de luz. Seres não são apenas físicos e corpóreos. Podem ser metafísicos e se manifestar em forma de luz. Abraços. O Wagner Menezes disse que demônios são tecnologia e etc. O Leonardo Valverde disse: pesquisem sobre disco voadores da NASA. E o Alexandre Guzmão respondeu: o livro Prepare-se para a Guerra, de Rebecca Brown, deixa claro que os demônios têm o poder de se materializar em naves voadoras. E ela narra o fato de uma mulher, um testemunho, uma libertação, onde ela narra seres disfarçados de ET, que são os próprios demônios. Bom, então estes foram alguns comentários sobre a pesquisa, e eu quis ler esses comentários para vocês perceberem como as opiniões aqui no canal, elas divergem bastante. Cada um tem um conceito particular do que elas pensam ser os OVNIs. Eu vou continuar trazendo mais algumas referências nos próximos vídeos sobre este assunto. Eu quero trazer mais algumas informações importantes acerca deste assunto no que se refere aos seres extraterrestres e aos seres intraterrestres, pois na filosofia ocultista existem os OVNIs que saem do centro da Terra e também os OVNIs que vêm de fora. E a Adel Silvani entrou em contato comigo pois ela achou bastante interessante o meu relato sobre o sonho que eu tive com os OVNIs. E os sonhos que ela teve foram bastante parecidos com o meu. Falar também dos sonhos que eu já tive, que Deus me deu sobre essas coisas. Aí a hora que eu vi seu vídeo ontem, eu falei, nossa, o que ele tá falando é tudo que eu já recebi em sonhos. Hoje eu tava até com uma amiga aqui comentando. Falei, você tem que ver, ainda até mostrei pra ela lá seu canal. Falei assim, você assistir lá, porque é muito interessante. A maneira que ele tá explicando fez até eu compreender mais os meus sonhos. A Adel Silvânia é do estado de Goiás e ela permitiu que eu colocasse aqui no canal os seus relatos. E eu quero aproveitar também para fazer um convite a todos os inscritos do canal. Se você não tem nenhum problema de falar e expor aquilo que você pensa e acredita, eu vou começar a publicar aqui no canal mais relatos de pessoas. Podem ser suas experiências espirituais, visões, revelações. Se você tem interesse, então entre em contato comigo para que você possa estar enviando as suas gravações. Esses relatos podem ser apenas em áudio ou em vídeo. Fiquem então com a primeira parte do relato dela. Quando eu tive esses sonhos meus, foram meio que assim, um encarreado atrás do outro. Isso foi em 2014. E o que eu achei interessante é que naquela época eu não tinha esse negócio de ficar olhando YouTube, canais, ver sonhos, relatos, essas coisas, né? Agora que eu tenho visto e eu tenho me assustado com o tanto de pessoas que têm tido sonhos mais ou menos nesse mesmo estilo. Mas tem pessoas que eu vejo os relatos e parece que eles são meio pro lado dos místicos, sabe? Que acreditam em seres de outros planetas, que tem seres de luz, seres bons, blá blá blá. Não creio nessas coisas. Devido justamente essas revelações que eu também sou igual a você. Eu creio que foi Deus que me deu elas. E elas me abriram a mente para mim não crer nesse engano. Eu falo que se é parte daquele pedaço da Bíblia que diz que Satanás virá com milagres de prodígios da mentira para enganar aqueles que não receberam o amor da verdade. E um desses sonhos, quando eu vi o seu, eu falei assim, nossa, é isso aí, ó, agora confirmou o meu. Um dos primeiros sonhos que eu tive, eu tava na minha casa e começava a escutar barulho do lado de fora e comecei curiosa, pensando, o que tá esse reboliço de gente correndo? Eu olhava só pela fresta da janela, sem abrir ela toda. E vi essas naves, tipo, sugando as pessoas. E naquela época, parece que na minha mente eu tinha uma dúvida. Eu falava assim, nossa, se for o arrebatamento eu estiver ficando, eu preciso ir lá de fora.
E aí uma voz sussurrava no meu ouvido assim e falava assim: não vá lá fora, não vá lá fora, fique quietinho, escondido aí onde você tá. Mesmo eu com aquela vontade de ir, eu entendi que era algo que não era pra mim ir. O que acontece? Tive esse sonho, passado um tempinho tive o outro. O outro sonho, eu via as naves vindo sugando as pessoas. E o interessante é que depois eu via onde as pessoas iam. Porque você olhando elas sugar, ficava meio que na mente assim: será que elas foi pra outra galáxia, outro planeta? Será que eles é do bem ou do mal? Mas não. Eu vi as pessoas que foram sugadas, elas eram amarradas a boca amordaçada e os braços para trás. Alguns eram jogados no meio, parecia tipo a mata da Amazônia, porque é uma mata fechada. Jogava eles assim, eles caíam nos galhos e lá eles ficavam e morriam de fome porque ninguém encontrava eles lá, era deserto. Outros eram jogados no deserto mesmo, porque eu via que era um lugar bem arenoso, sozinhos. Eles ficavam sozinhos para lá. E lá eu entendia que eles iam morrer. Cada uma dessas pessoas que eu vi que foi sugado na nave eram deixadas para morrer depois. As pessoas com certeza que viu eles ser sugado acreditariam, foi para outro lugar, desapareceram, mas eles foram mortos. Ou seja, é uma eliminação em massa. E um dos terceiros sonhos que eu tive, eu estava na minha casa, o terceiro, teve até o quarto, agora que eu tô lembrando, ó. O terceiro que eu tive, eu estava aqui na minha casa, eu tenho um primo que chama Joãozinho, que é casado com a minha prima Nilcélia, e tenho o Gilbertão. E aí o que acontece? Quando começou nós já ia pro horizonte assim, que aqui na porta da minha sala, você olha meio pro longe, você vê o horizonte. Vi na questão de nave e eles ficaram aquele rebuliço. Aí, ó, o meu primo que é Joãozinho, engraçado que ele é crente, ele é da igreja da Adventista. Tipo assim, ao meu ver, era pra ele estar crendo nas coisas de Deus. Mas lá na hora que ele viu as naves, ele começou a blasfemar. Ele falou: eu falei, aí ó, a Bíblia tá mentindo. Quando fala que, tipo assim, não tem seres lá fora, que existe sim, aí eu tô vendo aqui com o meu olho. E engraçado que no sonho eu falava assim pra ele: não, Joãozinho, não acredita, o Senhor me falou que são seres demoníacos e que a tecnologia das naves foram feitas aqui na Terra mesmo, estavam escondidas só preparadas pra essa hora agora, não vá lá de fora. E eles: eu vou sim, velho, você não sabe se você é do bem ou do mal. E temou comigo e saiu de casa. Engraçado que ele saiu pra lá, de repente ele voltou meio de volta, mas parecido em transe, com os olhos avermelhados, parecia assim, passado, distante. E eu coloquei a mão na cabeça dele e falava assim: ó, tá repreendido em nome de Jesus. E ele caía no chão, começava a se estribuchar assim, parecia que saía daquele transe. Daí eu virava pro meu primo, Gilbertão, e falava assim: vocês estão vendo? Deus tá mostrando pra nós que são seres demoníacos que vão tomar conta disso aqui. Ou sejam sintéticos, ou seja, pessoas que eles vão entrar dentro, são demoníacos. Porque então eles se sujeitariam ao nome de Cristo, né? Porque senão eles não se sujeitariam ao nome de Cristo e não saía da pessoa. Aí os outros, ao ver isso, escutaram a mim e ficaram dentro de casa escondidos, sabe, Gilbertão, os outros que estavam em casa comigo. Por isso que eu falo que esse sonho seu veio muito a casar com o meu. O quarto sonho que eu me lembro, o quarto sonho que eu tive, dentro da nave, eles iam sugar. E fez de novo aquele negócio da voz que eu te falei. Eu pensava assim: nossa, eu quero que eles me suguem, né? Me chupa pra cima. Aí o que acontece? A nave que tava por cima da casa da minha prima, na rua onde eu ia passando, tava noitinha. E a nave parecia transparente. Dava pra me ver que ela tava assim rodando, mas ela era transparente. E aquele trem, aquela luz, uma pressão tão forte, me puxou assim no rumo da minha cabeça. Eu senti a sensação do meu corpo sendo sugado pra cima. Eu fechei os olhos de medo, porque percebi que meus pés estavam saindo pra fora. E o engraçado é que nesse sonho, quando eu fui sugada lá pra dentro dessa nave, o ser que estava lá dentro falava comigo pela mente. Eu entendia que era tipo um anjo. Ele me mostrava um lugar, e aí nesse lugar eu imaginei assim, que eu creio que o Espírito Santo estava tentando me responder, porque nessa época de 2014 eu ainda tinha dúvida se esses aliens tinham a ver com algo de Deus e arrebatamento, essas coisas tudo, sabe? E lá no sonho eu pensava assim: não, então se eu fui sugada eu vou pra um lugar lindo. Só que quando chegou lá era um lugar assim que eu vi um monte de pessoas, mas um lugar muito esquisito. E aí, engraçado que no pensamento eu falava assim, meio que ele me perguntou no pensamento, me perguntou assim: e aí, o que você achou do lugar? E engraçado que aí eu pensei assim: nossa, não gostei muito desse lugar aqui, não é bem o paraíso que eu imaginei de Deus, com grama verde, coisa linda. Ou seja, ele leu a minha mente e me respondeu de volta, justamente, desse jeito, sabe? E eu acordei entendendo
que esse lugar que eu imaginava que eu seria sugada, ele não existe. Lá nesse sonho, esse ser que falava telepaticamente comigo, lia meus pensamentos, muito educado, eu entendi que ele estava me mostrando, ó, não ache que você vai ser sugado por essa nave, que você vai estar indo para o céu, para alguma coisa de Deus, não. Eu quero que vocês, se tiverem aqui, que fujam, que se escondam, porque vai ser uma eliminação em massa, eles vão querer matar muitas pessoas. Aí você vê agora, nesse ano de 2020, o mês passado, eu até contei aqui, que sempre eu conto os relatos que eu, pros amigos, primos, vizinhos, eu conto, né? Essas revelações. Eu tive a revelação, uma coisa muito engraçada, que eu não sei explicar o que vai ter a ver com isso. Aquele tal do Chico Xavier. No sonho, eu lá ia andando e falando com uma pessoa, falando assim, engraçado, é nesse ano que o Chico Xavier falou que vai ter a aparição dos aliens. E a hora que eu falava isso, eu olhava pro céu, as nuvens estavam tipo escuras, sabe? E eu via tipo uma lua vermelhada e de repente eles vindo, só que eles vinham invadindo tudo, as casas, sabe? Metendo o pé nas portas, empurrando e meio que parecia assim, até assim, se fosse uma coisa de exército. Que eu pensava, ué, como é que eles têm esse direito de empurrar nas portas? Eles empurravam as portas caçando pessoas nas casas. E as nadeias soltavam uns leis, uns trem que botavam fogo nas casas, destruíam os telhados. E eu via as pessoas naquele desespero. Sabe o que eles fizeram? Pegaram de dentro da minha casa, separaram, colocaram, que eu tenho um casal de filhos. Eu tenho a Tamires e tenho o Bruno. Eles pegaram os meus filhos e eu via que eles pegavam todos os jovens, as crianças, e levavam para um local separado de nós, os adultos. Nós, os adultos, ia para outro lugar. E nesse lugar que eu cheguei lá, as pessoas eram obrigadas a trabalhar até quase na exaustão. Não comia direito, não vestia bem, não tinha nada de, como é que eu posso dizer, de conforto. Eu vi uma senhora com a perna arrancada de um lado, que estava acabando de ir falecendo, e eu li o pensamento dela. Não sei como eu vi o pensamento dela falando assim, graças a Deus que eu tô, tipo assim, morrendo e me recolhendo pro Senhor agora, porque eu não aguentava mais essa tortura. E via tantas pessoas machucadas, mas ninguém se importava. Se você morresse, você te jogava dentro de uma vala assim e continuava pondo os outros a trabalhar. E aí, na minha mente, eu ficava naquela dor no coração, porque eu queria saber o que eles estavam fazendo com os meus filhos. E aí, a hora que eu pensei isso, eu vi a imagem onde estavam os meus filhos. As moças jovens, eles abusavam delas. Os rapazes, eles colocavam a trabalhar na exaustão. E é meio que eles queriam os jovens separados de nós, eles estavam ensinando eles a mexer com atirar, sabe, com pegar a arma. Parecia que assim, eles queriam os jovens pra preparar pra eles, um negócio esquisito. Os jovens eles queriam aproveitar. Nós era só o trabalho, mão de obra. O resto nós podíamos morrer, que eles descartavam e botavam outro pra trabalhar, sabe? E eu acordei desse sonho num sufoco, misericórdia. Eu acordei repreendendo e pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, porque se esses negócios acontecerem, porque eu sinto que tá próximo de acontecer algo desse tipo, porque pra você ver, eu tive esses outros sonhos em 2014 e agora em 2020, depois desse tanto de anos, bem dizer 7, 8 anos, eu fui ter agora esse sonho dessa revelação dos aliens, sabe, invadindo as casas e atirando os telhados e as pessoas correndo, sabe, naquele reboliço sem saber pra onde corre, porque parece que tentava esconder em casa, eles chutavam as portas e invadiam pra te matar. Se você tentava fugir, também te pegava. Por isso que eu falo, eu acho que a gente tem que estar muito preparado em Deus, sabe? Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seus comentários e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.